A guerra volta à Iugoslávia. O cessar-fogo é rompido e as tropas federais enfrentam os rebeldes na Eslovênia e na Croácia. Pelo menos 10 soldados morreram. Foram os combates mais duros até agora. Os combates foram mais intensos nas regiões da Eslovênia, que fazem fronteira com a Hungria, Áustria e Itália. Os eslovenos dispararam contra tanques federais que estavam em retirada. Aviões de caça iugoslavos entraram em ação, destruindo transmissores de rádio e televisão e bombardeando uma barricada perto de uma central nuclear. A defesa antiaérea da Eslovênia abriu fogo contra os aviões militares que sobrevoavam a capital Ljubljana. Houve combates ainda perto da fronteira da Itália e na cidade de Zagreb, na Croácia. A guerra civil na Iugoslávia provoca imensos engarrafamentos nas fronteiras com os países vizinhos. Por causa dos combates pela independência da Eslovênia, há muita tensão também na fronteira da Hungria com a Romênia, países vizinhos à Iugoslávia. Os motoristas evitam passar pela Iugoslávia em guerra e levam 15 horas para chegar até o sul da Europa, especialmente Grécia e Turquia. O fim do cessar-fogo fez com que o chanceler alemão Hans-Dietrich Genscher cancelasse a viagem à Eslovênia. O encontro com o presidente Milan Kukan, da Eslovênia, foi transferido para a cidade de Villach, na fronteira com a Áustria. Os 35 países que fazem parte da Conferência sobre Segurança e Cooperação Europeia renovaram os apelos de paz. Mas na Sérvia, a maior república da Iugoslávia, o parlamento já discute a formação de um exército próprio. Os políticos europeus tentam desesperadamente uma saída para a crise na Iugoslávia. A comunidade europeia está se organizando para mandar observadores para a Iugoslávia que possam negociar a paz. Mas a possibilidade do sucesso diplomático parece remota. Como diz o chanceler alemão Helmut Kohl, depois de um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, não se pode manter a unidade de um país com tanques e bombas. A guerra civil nas repúblicas da Iugoslávia preocupa a pequena colônia brasileira. Em Curitiba, uma mulher que nasceu na Eslovênia busca contato com os parentes desde que os conflitos começaram. Dona Marlene Bon nasceu em Ljubljana, na Eslovênia, e chegou ao Brasil para fugir do comunismo. Entre fotos e lembranças, ela espera notícias dos parentes que deixou na Iugoslávia e torce para o fim dos conflitos no país. Espero que estão todo mundo vivos, né, e que está tudo em ordem. Tiros, bombas, correria. Foram horas de pânico e tensão na Iugoslávia. Aviões caça cortavam o céu da Eslovênia, lançando bombas. No chão, os civis enfrentavam como podiam os tanques. Nossos repórteres Círio Bocaneira e Luiz Demétrio Furquim ficaram no meio do fogo cruzado. Os ataques começaram logo cedo. Um MiG-21 em voo rasante já faz prever problemas. De fato, logo à frente encontramos tanques na estrada sul da Eslovênia. Lá atrás, no horizonte, o que nós vemos são 5 tanques do Exército Federal Iugoslavo e um carro blindado. Eles estão relativamente cercados aqui por tropas locais, as milícias locais. Mas, ao mesmo tempo, estão atirando, então é preciso um certo cuidado nessa área. Dito e feito. Lá veio o tiro para cima da gente, levando o cinegrafista Luiz Demétrio Furquim a conhecer com intimidade a grama local. Recomenda-se proteção nestas horas. Levar tiro costuma agitar as pessoas. Neste caso, excitou uns jovens reservistas locais na Eslovênia, mais afoitos e que agitavam com armas de mão. Leves demais para enfrentar tanques. Alguns têm sucesso usando armas antitanque. Perto dali, jatos da Força Aérea Iugoslava mergulham em ataques a forças eslovenas no solo. A fronteira da Eslovênia com a Áustria também foi cenário de conflito entre as duas forças. Com ferimentos graves. Num confronto direto, o oficial federal arranca o galão do colega esloveno.
Nem a capital, Ljubljana, escapou. A sirene está soando na capital da Eslovênia. As pessoas correm para os abrigos para tentar se proteger de um possível ataque aéreo. Com abrigo antiaéreo, túneis cavados no morro, centenas de pessoas buscavam proteção. Só me sinto seguro aqui dentro, diz este senhor. A comunidade internacional, principalmente a Europa, precisa nos ajudar, diz este outro. Tudo não passa de um esforço da Sérvia para manter o comunismo, mesmo entre as repúblicas que não querem, conclui esta mulher. E esta conclui: liberdade, liberdade para os eslovenos. Freedom for Slovenia. Para aliviar o sofrimento dos inocentes, as Nações Unidas promovem voos noturnos que lançam comida e remédios para os famintos e feridos. O Fantástico foi passageiro num desses aviões da Esperança. 6 horas e meia de viagem, 2 horas sobrevoando a Bósnia. Eles partem da Alemanha, a mesma Alemanha que há 45 anos assistiu o cerco de Berlim, quando as forças de Stalin estrangularam a cidade, fechando todas as vias de acesso. Durante um ano, foram os aviões aliados que alimentaram os berlinenses, como agora os voos da ONU mantêm Sarajevo. Quando não é possível pousar, a solidariedade cai de paraquedas. Foi assim em tantas fomes na África e foi assim nas montanhas do norte do Iraque, há menos de 3 anos, onde alguns refugiados curdos morreram esmagados pelas toneladas humanitárias. Agora, na Bósnia, alguns helicópteros arriscaram voar de dia. Graças a Deus que alguém apareceu, desabafa a mulher entre o desespero e a alegria. Mas os helicópteros só levam pequenas cargas e são vulneráveis. Foi pra gente assim, de qualquer etnia, que as Nações Unidas organizaram a operação Promessa de Prover. Os aviões sobrevoam um teatro de guerra brutal. Voam à noite e acima de 3.000 metros para evitar a artilharia antiaérea. Participam aviões americanos, franceses e alemães. O coronel alemão Georg Schaubmann vai voar conosco, passageiros do voo ONU 36, que sai de Frankfurt para chegar a Frankfurt. A carga já está pronta desde de manhã. Os soldados desembrulham apressadamente as doações. Refeições desidratadas do exército americano, enlatados da Turquia, leite francês presente do Japão. Os passageiros também aprendem, na teoria, o beabá do paraquedismo. O sargento Manson explica como saltar de cabeça, em que fios segurar para estabilizar a queda, aconselha a cobrir o rosto e a carótida na hora de cair sobre árvores e finaliza: alguma pergunta? Antes que alguém possa responder ou perguntar algo, vamos tirar medidas para a máscara de oxigênio. O cinegrafista Sérgio Guios não simpatiza muito com a ideia, mas depois se acostuma. O sargento dá mais uma recomendação: se enjoarem, enjoem fora da máscara e a recoloquem em seguida. Instruções na cabeça, máscaras, colete à prova de balas e capacete na mão, vamos embarcar. O Hércules nos espera na pista, 9 toneladas de carga na barriga. 6 aviões americanos, 2 alemães e um francês estão na missão dessa noite. Antes de decolar, verificamos mais uma vez o sistema de oxigênio. Quando a porta traseira se abrir e o ar da cabine despressurizada ficar rarefeito, as máscaras serão indispensáveis. Às 6h30 da tarde, deixamos a base de Rhein-Main, em Frankfurt. Sobrevoamos Munique, a Baviera, e ainda temos luz para admirar a neve dos Alpes. Na cabine, o navegador é o principal responsável pelo sucesso da operação. É ele que determina o local e o momento exato de despejar os volumes.
Cada volume desses leva quase 1 tonelada de alimentos e remédios para as vítimas inocentes da Guerra Civil, principalmente alimentos. Daqui a pouco, quando a porta traseira desse Hércules C-130 se abrir, um bombardeio de quase 8 toneladas de comida e medicamentos cairá sobre a Bósnia. Um avião radar nos acompanha de bem mais alto. O AWACS é capaz de detectar e localizar com precisão qualquer sombra hostil, no céu ou na terra. Eu pergunto ao comandante Mason Grimes como ele pode reagir em caso de ataque. Só posso dar meia volta e ir embora, responde. A rota desses voos varia, é ultra secreta, mas pelas cidades que já passamos até agora, dá para ter uma ideia da localização do avião neste momento. Nós estamos sobrevoando o norte do Mar Adriático, nos aproximando do que já foi a Iugoslávia. A noite lá de fora invade o avião. Com uma lente especial que enxerga no escuro, continuamos a filmar. Poucas luzes também lá embaixo. A eletricidade foi uma das primeiras vítimas da guerra que transportou a Bósnia para a idade da barbárie. Estamos nos aproximando do alvo. Hora de beber o último gole d'água antes da secura do oxigênio puro. Durante 45 minutos, vamos depender das máscaras para respirar. Nem percebemos a porta se abrir. O mestre de carga coordena os movimentos com a cabine. É preciso soltar as amarras dos pacotes ao mesmo tempo em que o piloto levanta o bico do avião para que a carga escorregue. Depois de quase 15 minutos de porta aberta, no momento preciso, despenca a chuva de caridade. Os homens que criaram bombas inteligentes que só acertam na mosca não conseguem a mesma precisão na hora de descarregar a ajuda. Por causa da altitude, os volumes se espalham por uma área de cerca de 7 quilômetros quadrados. Muitas vezes, as provisões caem em mãos erradas e ficam em poder das milícias. Mas quando pousam perto das comunidades sitiadas, são saudadas pelos locais como as dádivas dos aviões de Deus. Para recolher a comida e os remédios, gente emagrecida desafia o breu, o frio e os tiros. Na manhã seguinte, as embalagens vazias na neve atestam que não dava para esperar mais. Até a próxima noite, até o próximo avião. Em que ano estamos? Aqui, alto sobre as montanhas da Bósnia, é 1994. Lá embaixo, isso não é tão certo. Estamos chegando a Sarajevo, capital da Bósnia, sitiada há 30 meses. Nas trincheiras ao redor da cidade é 1914, cenário de Primeira Guerra. Não há eletricidade, gás ou água. Como em 44, durante a Segunda Guerra, as crianças voltaram a mergulhar no rio. E a paisagem é de ficção apocalíptica, em 2000 e nunca. A ponte aérea das Nações Unidas entre Zagreb e Sarajevo é hoje a única via de acesso à cidade. O major do Exército Brasileiro, Hudson Marques Júnior, nos recebe no aeroporto controlado pelas tropas francesas da ONU. Linhas aéreas, talvez, já que frequentemente a pista é fechada por causa das bombas e balas. Rumo ao centro, o Major Hudson nos leva através da linha de combate. No bairro próximo ao aeroporto, a destruição foi total. Em 2 anos,
3 milhões de bombas caíram sobre Sarajevo. Na capital da Bósnia, ninguém acreditava que a guerra viria. Começou no dia 4 de março de 92. Com a desintegração da Iugoslávia, a Sérvia e a Croácia podiam se separar. Eram sérvios de um lado e croatas do outro. A Bósnia, não. O mais antigo dos estados que compunham a Iugoslávia, a Bósnia era uma república plural. Sempre teve sérvios, croatas, judeus e muçulmanos vivendo juntos. O objetivo desta guerra é dividir o indivisível. O banho de sangue na Bósnia foi provocado por políticos disputando o espólio da ex-Iugoslávia. Aqui não houve transição do socialismo real para o capitalismo. A transição foi do comunismo para a barbárie. 100 mil civis já morreram na Guerra da Bósnia. São 3 milhões de desabrigados e refugiados. Mais uma vez, a Europa vê campos de concentração no seu solo. Mais uma vez, a Europa vê a perseguição de minorias sob o rótulo de purificação étnica. Só em Sarajevo, 1.160 crianças foram mortas. Sarajevo é uma cidade mágica porque no meio de tanto sofrimento, Sarajevo diz pra gente assim que a vida é mais forte que a morte. É uma lição de vida pra gente. O major brasileiro Hudson está chegando ao fim de 1 ano de missão na Bósnia. Como observador militar, Hudson teve que testemunhar uma guerra em que atrocidades são a regra. Eu sou militar, eu sou preparado para uma guerra convencional, eu posso entender toda e qualquer espécie de crueldade. Mas quando você coloca crianças, coloca pessoas idosas, coloca civis como alvos, como vítimas dessa crueldade... Os observadores militares circulam desarmados pelas zonas em conflito. Eles são os olhos da ONU. Fornecem informações sobre os combates, armamentos, deslocamentos e contam as vítimas. O Hudson que vai embora da Bósnia é o mesmo que chegou? Ah, não. De jeito nenhum. O que mudou em você? Mudou muita coisa. Mudou... Eu vi como o ser humano, como a raça humana se degrada aqui. E eu aprendi a ter um outro enfoque para a vida. Eu aprendi a encarar o que a gente chama de sofrimento de uma maneira bem mais profunda. Durante 2 anos, o inferno foi aqui. O bombardeio não terminava nunca. Quem escapava aos tiros e granadas não tinha o que comer e tinha amigos e parentes para enterrar. Depois que os velhos cemitérios se tornaram perigosos demais ou simplesmente ficaram sem espaço, o povo de Sarajevo teve que ocupar a área do antigo complexo olímpico da cidade para enterrar os seus mortos. No cerco a Sarajevo, os civis se tornaram o principal alvo militar e as lápides aqui comprovam que ninguém escapa ao agressor, seja sérvio, croata ou muçulmano. Até agora, só aqui na capital da Bósnia, já morreram 10 mil civis. O que já foi o seu encanto é hoje a maldição de Sarajevo. Localizada no coração de um longo vale, a cidade fica na palma da mão dos agressores que dominam as montanhas. No único hotel que funciona em Sarajevo, não há nenhum quarto sem marcas das batalhas. Alguns têm apenas buracos de bala e vidros quebrados. Outros foram inteiramente destruídos por munição mais pesada. Ironicamente, o hotel que hospeda os jornalistas fica na área mais perigosa de Sarajevo. Esta avenida é conhecida como a Snipers Avenue, ou seja, a Avenida dos Franco-Atiradores.
Esta parte do centro da cidade está mais próxima das linhas de confrontação. As posições dos sérvios estão a menos de 100 metros daqui naquela direção. Graças a um acordo entre sérvios e muçulmanos, feito há menos de 2 semanas, e principalmente a atividade constante das patrulhas anti-snipers da ONU em tanques brancos como aquele, o perigo aqui está reduzido. Nos últimos 10 dias, apenas 2 pessoas morreram na mira dos franco-atiradores, o que em Sarajevo é uma ótima média. O mundo aprendeu a ver Sarajevo das janelas do hotel, de frente para o exercício constante dos franco-atiradores. Quantas pessoas você já matou? I don't know, believe me. Não sei quantos matei, não sei. Talvez mais de 100, talvez 1. Eu não posso contar. Sou um soldado. Tito, 24 anos, é um franco-atirador a serviço do exército bósnio. A primeira vez que matei um homem foi algo especial. Something special. Tito jura que só atira em militares. Ele perdeu 17 quilos desde que a guerra começou e tem dúvidas sobre a própria saúde mental. Maybe I'm crazy, you understand me? Tito dá a receita do franco-atirador. É preciso estar relaxado, manter sempre o sangue frio. A menos de 300 metros de distância, dá para atirar com precisão. Através da mira do fuzil, o franco-atirador ganha poderes sobre a vida e a morte. Em Sarajevo, qualquer pessoa de qualquer idade, a qualquer momento, pode estar no centro dessa cruz. Neste insólito cessar-fogo, os franco-atiradores preferem trabalhar nos horários em que muita gente está na rua. No começo de tarde, na Avenida dos Franco-Atiradores, o cinegrafista Sérgio Guils documentou o desamparo cotidiano dos moradores de Sarajevo. Para atravessar um trecho descampado de mais de 50 metros, onde não há a proteção de edifícios, é preciso correr ou entregar a Deus. Ou antes, fazer as duas coisas. Um soldado da ONU assiste à estranha competição. Os mais jovens, em idade militar, são os que correm mais rápido. O menino hesita. A mãe o arrasta para o pique. As mulheres fazem o que podem sobre os saltos altos. A menina acompanha obediente a corrida entre a vida e a morte. Uma senhora ralha com o soldado. Por que você não atira de volta? A mulher toma fôlego para partir, mas escuta algo que acha que foi mais um tiro. Numa posição segura, um grupo discute de onde vêm os tiros. Os soldados avaliam a situação. Pernas para que te querem. A senhora toma posição e dispara. E assim, segue mais uma tarde de normalidade em Sarajevo. A cidade onde as crianças detestam balas e tem o desespero como companheiro inseparável. As imagens da liberdade. O capitão brasileiro Arley Alves já está no quartel da ONU, na Croácia, depois de passar 23 dias como refém dos sérvios da Bósnia.
O enviado da Rede Globo, Círio Bocaneira, tem os detalhes. Os últimos militares da ONU que eram reféns na Bósnia desembarcam em Zagreb, na Croácia, finalmente livres do cativeiro de 3 semanas em mãos dos sérvios. Entre eles, o capitão de infantaria Arley Alves, de Minas Gerais, 36 anos. Muito obrigado, estou muito feliz. Hoje é um dia de glória. Recebido calorosamente em Zagreb pelos colegas da ONU, o capitão Arley foi encaminhado ao quartel-general das Nações Unidas, na capital croata, junto com os outros reféns. O capitão Arley contou que foi hostilizado pelos sérvios no primeiro dia da captura. Levou até cusparada. Forçado a permanecer sentado no chão, protestou, citando os direitos de prisioneiros previstos na Convenção de Genebra. Pouco depois, trouxeram uma bola de futebol e pediram ao capitão que os ensinasse a jogar. Ele se recusou. Os sérvios acabaram se conformando e até deram a bola de presente a ele. Logo depois de chegar aqui a Zagreb, o capitão Arley imediatamente já ligou outra vez para a família em Minas Gerais para reassegurar a todos de que ele está muito bem. Numa outra conversa telefônica ontem à noite, ele reconheceu que se sentiu muito vulnerável no início da experiência, quando foi capturado por um sérvio mascarado e logo em seguida foi algemado. Mas aos poucos ele se sentiu mais estável, embora preocupado com a reação da família no Brasil. Agora, depois dos testes médicos e psicológicos, ele deverá decidir se tira ou não alguns dias de folga no Brasil. De qualquer maneira, em breve, ele deverá reassumir o posto de observador militar da ONU na Bósnia. São 400 quilômetros desde Belgrado, no que sobrou da Iugoslávia, até Pali, no interior da Bósnia, controlada pelos sérvios. Junto com o cinegrafista Paulo Pimentel, resolvemos tentar a jornada de ônibus, como são obrigados a fazer os que vão em busca de informações sobre parentes na área, os que procuram família, amigos, conhecidos. Eles viajam sem proteção especial, sem coletes à prova de bala, sem capacetes. A carga inclui 4 porcos embalados em sacos de café do Brasil. O motorista recebe encomendas, cartas e recados para parentes e amigos em território afetado por uma guerra que já dura 4 anos. Na fronteira, soldados sérvios examinam documentos, carimbam passaportes e autorizam a entrada no que eles consideram um novo país, a República da Sérvia. A bela paisagem de rios, lagos, florestas e montanhas quase faz esquecer que esta é uma região em guerra. Sinais do conflito começam a aparecer na presença crescente de soldados, a maior parte em folga temporária da frente de luta para visitar a família. A estrada, em condições até razoáveis para uma região de guerra, se estende em curvas pelas montanhas, às vezes numa atmosfera sombria que faz lembrar batalhas recentes na área. Como neste vilarejo, Nova Caçaba, onde a destruição das casas revela a fúria do confronto militar. Esta foi uma área de intenso combate entre sérvios e muçulmanos. As casas na região foram bastante atingidas, danificadas. A população teve que se afastar. Agora está voltando aos poucos, as casas vão sendo recuperadas, reconstruídas, mas algumas delas foram destruídas de tal forma que não dá mais para recuperar. Já 8 horas de viagem no ônibus lento, quando começam a aparecer as placas sinalizando Sarajevo, foco maior da luta na Bósnia, e a vizinha Pali, para onde vamos, na esperança de ter acesso aos 2 militares brasileiros capturados como reféns pelos sérvios, junto com quase 400 outros observadores militares de vários países a serviço da ONU. 9 horas de viagem se completam na chegada a Pali, uma ex-estação de esqui e de férias, hoje entupida de refugiados de guerra, sérvios que fugiram de áreas atacadas por muçulmanos e croatas. O clima no fim de tarde é tranquilo e as crianças na rua se deixam atrair pelos estrangeiros que chegam. A identificação como brasileiro desperta logo o entusiasmo pelo futebol.
Até nos surpreendeu a acolhida destes soldados que encontramos descansando. Um deles fez pose e disse: "Sou o Mel Gibson." Há soldados em quantidade pelas ruas de Pali, aproveitando intervalos na frente de batalha. Quem sofre na retaguarda são as mulheres, que esperam filhos e maridos em luta, como Ilinka Skipinas, de 56 anos. Ao lado de uma amiga no apartamento da família em Pali, a senhora Skipinas mostra no mapa a vizinhança de Sarajevo, onde ela e a família moravam antes da guerra, e por onde lutam o filho de 25 anos e o marido de 56. Se tudo correr bem, os dois devem passar alguns dias em casa de folga na próxima semana. Ela aprendeu a esperar. Dor maior é das que perderam filhos na guerra, como Milena Jurovitsa, cujo rosto sofrido faz supor mais do que os 56 anos dela. Viúva antes da guerra, morava em Sarajevo, de onde fugiu para Pali quando foi morto o filho de 31 anos, vítima de um franco-atirador. Ela não consegue segurar as lágrimas quando lembra a morte dele, deixando para trás mulher e 2 filhos que agora vivem em Pali. A senhora Jurovitsa sustenta os netos com a renda desta barraca no mercado de rua em Pali. Perguntamos se quando esta guerra acabar, ela conseguiria voltar a ver e conviver com os ex-vizinhos e amigos muçulmanos e croatas. Nunca mais, responde ela. Os ressentimentos são muito fortes. Numa janela, uma jovem insiste em nos mostrar um bebê. Atrás dela, na corda, um uniforme militar seca ao vento. Ela resolve descer. Chama-se Novka, tem 23 anos. O filho no colo, Nikola, tem 1. O uniforme na corda é do pai dela, com quem veio morar, deixando a casa em Sarajevo. E o marido, pai da criança. O gesto não deixa dúvidas. Degolado pelo inimigo muçulmano. Estas são as histórias que ouvimos nos bares, nas ruas e nas casas de Pali. Se não justificam, pelo menos explicam por que os sérvios detestam seus ex-vizinhos e amigos muçulmanos e croatas. Eles sabem que a comunidade internacional culpa os sérvios pelo maior número de atrocidades nesta guerra, mas alegam que é tudo mentira, parte de uma campanha internacional de propaganda contra os sérvios. E o massacre no mercado de Sarajevo há 1 ano, com a morte de dezenas de civis muçulmanos. Não fomos nós, dizem os sérvios. E o estupro em massa de mulheres muçulmanas? Estupros sempre ocorrem em guerras, dizem eles. É lamentável, condenável, mas todas as partes em luta cometeram estupros em números equivalentes. E as campanhas de limpeza étnica, os campos de concentração com muçulmanos esfomeados, corpos cadavéricos? Aquilo que mostraram na televisão não era campo de concentração, respondem. Era campo de prisioneiros. Estavam magros porque havia pouca comida para todos, inclusive os guardas sérvios. Impossível convencer os sérvios em Pali de que diplomatas, jornalistas, voluntários de organizações internacionais, todos concordam que os sérvios cometeram as principais atrocidades desta guerra. Em Pali, isso é tudo mentira. Mais ainda, seria uma conspiração, alimentada pelas grandes potências e pelos países árabes muçulmanos produtores de petróleo. Líderes políticos como Radovan Karadzic ou militares como o general Ratko Mladic, apontados no exterior como criminosos de guerra, aqui são heróis nacionais. A ONU e seus observadores militares são vistos em Pali como aliados dos muçulmanos e não como parte neutra do conflito. Por isso, a população local apoia o uso dos observadores da ONU como reféns. Como nos disseram aqui, pelo menos enquanto eles são reféns, os aviões da OTAN não nos têm atacado. O fato de que entre os observadores havia 2 brasileiros não reflete qualquer sentimento anti-Brasil entre os sérvios. Pelo contrário, o Brasil tem uma imagem simpática em Pali. Distante, exótico, desligado de interesses geopolíticos,
e com um futebol que delicia os locais, a ponto de terem comemorado a vitória brasileira na Copa do Mundo com tiros para o ar. Os 2 militares brasileiros foram capturados apenas porque estavam disponíveis na área. O repórter William Vac está em Pristina, capital de Kosovo, onde acompanha a chegada das forças de paz da OTAN. As tropas foram recebidas com festa e flores pela população de origem albanesa, mas os sérvios resistem à ocupação internacional da província. Todo cuidado é pouco, mas o soldado da OTAN não precisou apertar o gatilho. Visto do alto, nem parece que o Kosovo esteve em guerra. Depois de 79 dias de ataques aéreos e 25 mil bombas, os militares da Aliança Ocidental entraram no Kosovo para o que foi até agora um passeio. Guerra aqui não é novidade nem para criança. Mas, em vez de resistência armada, os tanques pesados da OTAN foram recebidos com gritos de alegria. Para os albaneses que aguentaram por aqui, os soldados da OTAN vieram acabar com opressão e humilhação. Ganharam flores vermelhas, o símbolo de quem morreu para defender seu território. Para famílias inteiras de albaneses, foi o maior show de domingo. Teoricamente, a ocupação do Kosovo é uma operação das Nações Unidas, mas os carros de combate e os soldados que entraram no território são exatamente dos países que atacaram a Iugoslávia, incluindo Itália. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, tropas alemãs também marcharam em território de outro país e foram recebidas com flores. Os tanques da OTAN, o pacto militar mais poderoso do planeta, chegaram a Pristina, a capital do Kosovo, sem ter de disparar um só tiro. E os soldados da OTAN estão sendo recebidos pela população local, um lugar tão sagrado para os sérvios como se fossem libertadores. NATO is a complete shit. Estes rapazes pararam o carro para xingar os soldados da OTAN, dizendo que são agressores e assassinos e que vieram ao Kosovo como invasores. Outros sérvios expressaram a mesma coisa em silêncio. A única resistência até agora foi de um aliado da OTAN, os russos. 200 soldados russos chegaram primeiro a Pristina e ocuparam o aeroporto, onde a OTAN queria montar o quartel-general. Não deixavam passar as tropas francesas e nem queriam mudar de lugar. A retirada sérvia vai ser total, mas ainda demora vários dias. Unidades das Forças Armadas Sérvias acabaram misturando-se a soldados da OTAN, com os sérvios fazendo o gesto de vitória deles, e recebem vaias de quem aplaude a entrada dos militares ocidentais. Nem tudo correu bem nas primeiras patrulhas de soldados britânicos que aprenderam esse tipo de ofício nos combates difíceis na Irlanda do Norte. Pelo menos um sérbio, um policial militar, ao que tudo indica, foi morto em choques com um soldado britânico. O principal encarregado civil de pôr ordem no Kosovo é um brasileiro, o diplomata de carreira das Nações Unidas, Sérgio Vieira de Mello. Há poucos dias ele comandou uma missão humanitária da ONU para investigar o que acontecia no Kosovo. Agora, voltou como a principal autoridade civil internacional. O trabalho de pôr ordem não vai ser fácil. Em pelo menos um lugar, civis albaneses ensaiaram uma vingança. Tropas alemãs tiveram de intervir em Prizren, no sul do Kosovo, para impedir que fossem linchados militares iugoslavos acusados de queimar e pilhar casas na cidade. Os sérvios do Kosovo, não só os militares, estão em pleno êxodo. Agora é a vez deles de abandonar o lugar onde moram. Casas continuam sendo queimadas, às vezes diante dos próprios soldados da OTAN. A guerra acabou. O ódio étnico, não. Dez anos atrás, terminava uma das guerras mais sangrentas do século XX. Mais de 150 mil pessoas morreram na Bósnia durante o confronto entre sérvios, croatas e muçulmanos. 10 anos depois do acordo de paz, o país ainda está dividido. A metade dos mais de 2 milhões de refugiados voltou para casa e encontrou uma nação partida, como mostram os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guils. É a primeira reportagem de uma série especial que o Bom Dia Brasil exibe a partir de hoje.
Era uma vez, num lugar distante na Europa, um lindo país que se chamava Iugoslávia. Como duas montanhas, altas e fortes, dois povos dominavam, sérvios e croatas. Se esgueirando entre os dois, como um rio que procura um espaço, estava um outro, que se distingue pela religião islâmica. Na Bósnia e Herzegovina, região que fica no que era o centro da Iugoslávia, esses três povos conviviam, estudavam e trabalhavam juntos, às vezes até casavam entre si. Mas porque esse não é um conto de fadas, a história não tem um final feliz. Durante quase 4 anos, no início da década de 90, a Bósnia mostrou ao mundo imagens brutais. Era o equivalente ao Iraque atual, um lugar onde o horror era normal. A coexistência não era mais possível, mas um acordo de paz imposto pela comunidade internacional transformou a guerra numa guerra fria. A limpeza étnica, na prática, triunfou, porque a Bósnia hoje é um país dividido, cada etnia no seu galho. 10 anos não são nem perto de suficientes para curar as feridas. O número de pessoas vivendo aqui em Mostar é o mesmo de antes da guerra, mas apenas 12% dos antigos moradores ficaram aqui. Os outros 88% fugiram e foram substituídos por pessoas que vieram de aldeias longe, fora, arrasadas pela guerra. São pessoas de um nível educacional, cultural mais baixo e radicalizadas pelo que sofreram na guerra. Para elas, reconciliação é um palavrão. E as aldeias sempre foram muito menos misturadas do que as cidades. O resultado é que Mostar, Sarajevo, Banja Luka, que eram modelos de convivência, também se radicalizaram. Para piorar tudo, falta trabalho. A metade das pessoas está desempregada. A economia em ruínas, como as fábricas que no passado faziam da Iugoslávia um país com razoável poder aquisitivo. E muitas das que funcionam têm uma política de discriminação. As que são de propriedade dos sérvios só contratam sérvios, croatas, croatas. E assim por diante. Conversar com as pessoas é ter uma impressão de pessimismo que derrota tudo. Principalmente, os jovens reclamam da falta de oportunidades. A Bósnia continua a ser uma casa de marimbondos que ninguém quer mexer. Mas 10 anos depois, seria um grande erro se imaginar que o que aconteceu são águas passadas. O Bom Dia Brasil exibe hoje a última reportagem da série especial sobre os 10 anos do fim da Guerra da Bósnia. Um retrato de Srebrenica, uma cidade em que a violência étnica deixou marcas ainda mais profundas. Quem conta essa história são os enviados especiais Marcos Uchoa e Sérgio Guils. Srebrenica agora é uma cidade de predomínio sérvio, quase nunca tinha sido. Nas ruas vazias, a constatação de que a cidade encolheu. De cada 3 habitantes, só um ficou. Os outros foram enxotados ou executados. Mas antes que isso acontecesse, as pessoas que moravam ali diziam que Srebrenica tinha se tornado um grande campo de concentração, bombardeada diariamente, sem alimentos, todos com fome e com frio, tratados como animais. E abatidos como tal. Galpões como esse foram usados para prender e depois matar muita gente. Em julho de 95, milhares de pessoas passaram por aqui. É para Potocari, logo ao lado, que os muçulmanos fugiam. Ali esperavam a proteção dos soldados holandeses. Eram as tropas da ONU. Mas foram entregues aos sérvios. Garotos de 14 anos até homens de 65 foram mortos. Um cemitério inaugurado esse ano é uma homenagem imposta na região às vítimas do massacre. Aqui estão enterrados muitos homens, idosos, adultos, adolescentes. São pais, maridos, filhos, mas são apenas centenas e não os quase 8.000 que foram executados pelos sérvios. A diferença nesse número é porque ainda falta identificar a grande maioria dos corpos. É um trabalho difícil, lento, complicado, porque os corpos foram destroçados por máquinas escavadeiras e espalhados por vários lugares próximos a Srebrenica. No painel estão os nomes de todos. Hatidia perdeu irmãos, o marido e os 2 filhos adolescentes naquele dia.
Ela diz que não só os sérvios, mas que os holandeses, a ONU, todos são responsáveis pelo que aconteceu. Jer dijete je rana koju ne može nikad niko izliječiti. A tako kad reknem dijete... Ela se emociona, diz que para ela não parecem 10 anos, que é como se fosse ontem. Em um dia, a vida dela foi destruída. Vamos para a casa dela em Srebrenica. Na rua, ela aponta outras casas que têm mulheres na mesma situação que ela. Os nomes dos filhos ficaram marcados no cimento por eles, quando eram crianças. Ela quer mostrar as fotos dos garotos. Diz que todos os meninos da turma morreram. Mostra os brinquedos que ela achou, os poucos que restaram. Porque ela só voltou para Srebrenica em 2002 e sérvios ocupavam a casa dela. Mostra o caderno de um deles, diz que eram bons alunos, carinhosos, davam muitos beijos nela. Como companhia, alguns bichinhos de pelúcia e um relógio que marca 10 anos sem as pessoas que ela mais amava. Hatidja diz que gostaria de imaginar como eles seriam agora, mas que não consegue. É difícil imaginar o que é viver, sobreviver assim. Apesar das diferenças, e são muitas, entre a Bósnia e o Iraque, um cenário é comum a esses dois países quando se pensa em termos de futuro. No Iraque, como conciliar os interesses de sunitas, xiitas e curdos? Na Bósnia, como fazer o mesmo com sérvios, muçulmanos e croatas? A Bósnia está 10 anos à frente. Mas apesar de um presente com ajuda internacional, tropas da OTAN, a época da guerra foi, segundo o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, um dos piores momentos da história da ONU. Isso se refletiu num acordo que, em nome da paz, premiou um lado, o dos sérvios, responsável por campos de concentração, tortura, campos de estupro, massacres. A limpeza étnica praticada foi implementada, na prática, num acordo que dividiu a Bósnia em duas, uma confederação de muçulmanos e croatas e um território chamado República Srpska, para os sérvios. Em parte, o que está se tentando fazer aqui na Bósnia é a criação de uma espécie de nova Iugoslávia nas ruínas de uma terrível guerra. Os ideais de fraternidade e unidade de Tito não conseguiram durar nem meio século e muitos acreditam que a Bósnia não terá sucesso onde a Iugoslávia falhou. Hasan Uhanović trabalhava como intérprete para as tropas da ONU. Em Srebrenica, onde quase 8.000 muçulmanos foram mortos, escreveu um livro sobre o que aconteceu. Eu vejo a Bósnia como um Frankenstein. Um dia pode voltar a ser uma garota bonita, no momento é um Frankenstein, ele diz. São 3 áreas diferentes que não são mais multiétnicas. Eram, não são mais. Não aceito que devemos esquecer o passado para termos um futuro. Accept the explanation that we should forget the past in order to have the future. Yes. I don't accept that. Hasan tem muito para contar e para não perdoar. Todos os homens da família dele foram executados pelos sérvios. No cemitério em Srebrenica, a lista de Uhanović é longa. Ele tentou salvar a vida do irmão de 19 anos, pedindo para que as tropas da ONU, cerca de 450 holandeses, o protegessem. Era só acrescentar o nome dele a uma lista de 17 pessoas que trabalhavam para a ONU, mas negaram. My brother, at that moment, he was sitting on a chair, knew he was going to die, and I was crying. And he just put the cigarette down, you know, said, "Don't beg them anymore." Meu irmão estava sentado na minha frente. Ele sabia que ia morrer, conta Hasan. Eu estava chorando e ele me disse, não implore mais. E me deu uma ordem. He turned around, he told me, "Hasan, you're not coming with me." Hasan, não venha comigo. Ele foi entregue para os sérvios que o mataram. A lista tinha 17 nomes. Mohamed Uhanović era só mais um, o 18º. Um oficial holandês, Robert Franken, riscou o nome dele. Condenou uma pessoa à morte com uma caneta cor-de-rosa.
Helmut Kohl, depois de um encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, não se pode manter a unidade de um país com tanques e bombas. A guerra civil nas repúblicas da Iugoslávia preocupa a pequena colônia brasileira. Em Curitiba, uma mulher que nasceu na Eslovênia busca contato com os parentes desde que os conflitos começaram. Dona Marlene Bon nasceu em Ljubljana, na Eslovênia, e chegou ao Brasil para fugir do comunismo. Entre fotos e lembranças, ela espera notícias dos parentes que deixou na Iugoslávia e torce para o fim dos conflitos no país. Espero que estão todo mundo vivos, né, e que está tudo em ordem. Tiros, bombas, correria. Foram horas de pânico e tensão na Iugoslávia. Aviões caça cortavam o céu da Eslovênia, lançando bombas. No chão, os civis enfrentavam como podiam os tanques. Nossos repórteres Cílio Bocaneira e Luiz Demétrio Furquim ficaram no meio do fogo cruzado. Os ataques começaram logo cedo. Um MiG-21 em voo rasante já faz prever problemas. De fato, logo à frente encontramos tanques na estrada sul da Eslovênia. Lá atrás no horizonte o que nós vemos são 5 tanques do Exército Federal Iugoslavo e um carro blindado. Eles estão relativamente cercados aqui por tropas locais, as milícias locais. Mas ao mesmo tempo estão atirando, então é preciso um certo cuidado nessa área. Dito e feito. Lá veio o tiro para cima da gente, levando o cinegrafista Luiz Demétrio Furquim a conhecer com intimidade a grama local. Recomenda-se proteção nestas horas. BX! A guerra volta à Iugoslávia. O cessar-fogo é rompido e as tropas federais enfrentam os rebeldes na Eslovênia e na Croácia. Pelo menos 10 soldados morreram. Foram os combates mais duros até agora. Os combates foram mais intensos nas regiões da Eslovênia, que fazem fronteira com a Hungria, Áustria e Itália. Os eslovenos dispararam contra tanques federais que estavam em retirada. Aviões de caça iugoslavos entraram em ação, destruindo transmissores de rádio e televisão e bombardeando uma barricada perto de uma central nuclear. A defesa antiaérea da Eslovênia abriu fogo contra os aviões militares que sobrevoavam a capital Ljubljana. Houve combates ainda perto da fronteira da Itália e na cidade de Zagreb, na Croácia. A guerra civil na Iugoslávia provoca imensos engarrafamentos nas fronteiras com os países vizinhos. Por causa dos combates pela independência da Eslovênia, há muita tensão também na fronteira da Hungria com a Romênia, países vizinhos à Iugoslávia. Os motoristas evitam passar pela Iugoslávia em guerra e levam 15 horas para chegar até o sul da Europa, especialmente Grécia e Turquia. O fim do cessar-fogo fez com que o chanceler alemão Hans-Dietrich Genscher cancelasse a viagem à Eslovênia. O encontro com o presidente Milan Kukan, da Eslovênia, foi transferido para a cidade de Villach, na fronteira com a Áustria. Os 35 países que fazem parte da Conferência sobre Segurança e Cooperação Europeia renovaram os apelos de paz. Mas na Sérvia, a maior república da Iugoslávia, o parlamento já discute a formação de um exército próprio. Os políticos europeus tentam desesperadamente uma saída para a crise na Iugoslávia. A comunidade europeia está se organizando para mandar observadores para a Iugoslávia que possam negociar a paz. Mas a possibilidade do sucesso diplomático parece remota. Como diz o chanceler alemão Helmut. E esta conclui: liberdade, liberdade para os eslovenos. Freedom for Slovenia. Para aliviar o sofrimento dos inocentes, as Nações Unidas promovem voos noturnos que lançam comida e remédios para os famintos e feridos. O Fantástico foi passageiro num desses aviões da Esperança. 6 horas e meia de viagem, 2 horas sobrevoando a Bósnia. Eles partem da Alemanha, a mesma Alemanha que há 45 anos assistiu o cerco de Berlim, quando as forças de Stalin estrangularam a cidade, fechando todas as vias de acesso. Durante um ano, foram os aviões aliados que alimentaram os berlinenses, como agora os voos da ONU mantêm Sarajevo. Quando não é possível pousar, a solidariedade cai de paraquedas. Foi
foi assim em tantas fomes na África e foi assim nas montanhas do norte do Iraque há menos de 3 anos, onde alguns refugiados curdos morreram esmagados pelas toneladas humanitárias. Agora, na Bósnia, alguns helicópteros arriscaram voar de dia. Graças a Deus que alguém apareceu, desabafa a mulher entre o desespero e a alegria. Mas os helicópteros só levam pequenas cargas e são vulneráveis. Foi pra gente assim, de qualquer etnia, que as Nações Unidas organizaram a Operação Promessa de Prover. Os aviões sobrevoam um teatro de guerra brutal. Voam à noite e acima de 3.000 metros para evitar a artilharia antiaérea. Participam aviões americanos, franceses e alemães. O coronel alemão Georg Schaubmann vai voar conosco, passageiros do voo ONU 36, que sai de Frankfurt para chegar a Frankfurt. A carga já está pronta desde de manhã. Os soldados desembrulham apressadamente as doações. Refeições desidratadas do exército americano, enlatados da Turquia, leite francês presente do Japão. Os passageiros também aprendem, na teoria, o beabá do paraquedismo. O sargento Manson explica como saltar de cabeça, em que fios segurar para estabilizar a queda, aconselha a cobrir o rosto e a carótida na hora de cair sobre árvores e finaliza. Alguma pergunta? Antes que alguém possa responder ou perguntar algo, vamos tirar medidas para a máscara de oxigênio. O cinegrafista Sérgio Guios não simpatiza muito com a ideia, mas depois se acostuma. O sargento dá mais uma recomendação. Se enjoarem, enjoem fora da máscara e a recoloquem em seguida. Instruções na cabeça, máscaras, colete à prova de balas e capacete na mão, vamos embarcar. O Hércules nos espera na pista, 9 toneladas de carga na barriga. 6 aviões americanos, 2 alemães e um francês estão na missão dessa noite. Antes de decolar, verificamos mais uma vez o sistema de oxigênio. Quando a porta traseira se abrir e o ar da cabine despressurizada ficar rarefeito, as máscaras serão indispensáveis. Às 6h30 da tarde, deixamos a base de Rhein-Main, em Frankfurt. Sobrevoamos Munique, a Baviera, e ainda temos luz para admirar a neve dos Alpes. Na cabine, o navegador é o principal responsável pelo sucesso da operação. É ele que determina o local e o momento exato. Levar tiro costuma agitar as pessoas. Neste caso, excitou uns jovens reservistas locais na Eslovênia, mais afoitos e que agitavam com armas de mão. Leves demais para enfrentar tanques. Alguns têm sucesso usando armas antitanque. Perto dali, jatos da Força Aérea Iugoslava mergulham em ataques a forças eslovenas no solo. A fronteira da Eslovênia com a Áustria também foi cenário de conflito entre as duas forças. Com ferimentos graves. Num confronto direto, o oficial federal arranca o galão do colega esloveno. Nem a capital, Ljubljana, escapou. A sirene está soando na capital da Eslovênia. As pessoas correm para os abrigos para tentar se proteger de um possível ataque aéreo. Com abrigo antiaéreo, túneis cavados no morro, centenas de pessoas buscavam proteção. Só me sinto seguro aqui dentro, diz este senhor. It's safer here. European country
A comunidade internacional, principalmente a Europa, precisa nos ajudar, diz este outro. Tudo não passa de um esforço da Sérvia para manter o comunismo, mesmo entre as repúblicas que não querem, conclui esta mulher.